Olá pessoal, eu sou a Faniquita, aqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e eu tenho uma pergunta para o Falando de Bíblia. Pastor Paulo, o que o senhor acha desse tal de Fit Gospel? Responde aí. Responde aí, Pastor Paulo. Shalom, shalom, meus irmãos. Que prazer estar uma vez mais aqui com vocês, interagindo com os nossos muitos amigos espalhados por todo o eixo Brasil. E agora, a minha irmã Helenice, que prega para crianças, a boneca Faniquita, me fez uma pergunta, e esta pergunta é a pergunta do momento. Fit Gospel. Explica aí, pastor Paulo Nascimento. Ó Jesus. Tem misericórdia de mim. Esses irmãos, tem hora que eu penso assim, eles estão me colocando no paredão de fuzilamento. Mas, obrigado, minha amiga, pela interação com o Falando de Bíblia, pelo carinho que você tem pelo Falando de Bíblia. É salutar para mim essa amizade, esse carinho, essa interação que os irmãos estão tendo aqui com o Falando de Bíblia. E falando de Bíblia, a gente precisa primeiro explicar o que é o Fit Gospel, né? O Fit Gospel é a modalidade nova que a galera anda fazendo aí, que é o cantor denominado cristão. Não vou usar a palavra gospel, porque eu acho que a palavra gospel, do que foi principiada, perdeu-se muito para os nossos dias. Eu compreendo que é apenas um estilo dentro de muitos estilos musicais, mas que entre louvor e gospel há um abismo que traz uma diferença muito grande. E pode ser que tenham pessoas que cantem músicas para Deus sem ser servos de Deus. Eu conheço pessoas em São Paulo que trabalham com o segmento da musicalidade e elas não são cristãs, mas elas cantam de forma a estar inseridas ao meio gospel. É um tanto complicado a gente falar sobre isso. E corroborando com a fala que está em voga de alguns irmãos que deram resposta há alguns dias atrás, eu gostaria de fazer também aqui o meu posicionamento como pastor de igreja sobre esta questão. Pode o cantor que é cristão cantar junto com o cantor secular? Fazer essas parcerias? Eu acredito que haja uma certa confusão nos nossos dias. E a galerinha do "não julgueis, pastor" vai aparecer daqui a pouquinho para comentar aí no vídeo. Mas vamos lá, falando de Bíblia. Mateus capítulo de número 6, verso de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, ninguém pode servir a dois senhores. Apesar do contexto aqui, está falando do amor ao dinheiro. Eu estou pegando como base o princípio do versículo que diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ok? É para mim, de uma forma muito complicada, tentar entender por que nós temos que fazer essa associação. Por que a gente tem que agradar o mundano? E por que eles não podem se moldar a nós? Será que eles são tão importantes assim que a gente tem que se moldar a eles e não eles a nós? Fala sério. A gente vive um momento em que a gente importa mais agradar a homens do que a Deus. E essa aliança esdrúxula entre cristãos e não cristãos sempre teve problemas. Sempre teve problemas. E a gente precisa enxergar o nosso verdadeiro valor e se posicionar contra determinadas coisas. Eu não vejo de forma boa que esse casamento, esta aliança, essa aproximação, essa unificação seja algo legal.
Porque as pessoas querem cantar uma música para Deus, que é a ideia lá do camaradinha lá, que chamou um determinado cantor para fazer uma música lá, cantar com ele um vídeo. Mas por que não entrega a sua vida para Deus de fato e passa a viver para Deus e cantar só para Deus? De que adianta fazer uma coisa hoje e continuar na prática do pecado a vida toda? Eu não sei aonde os nossos jovens estão com a cabeça. Eu tenho problema, irmão. Até quando um músico me pergunta, pastor, qual é a opinião que o senhor me dá sobre a questão de eu sou músico e estou ganhando convites para cantar, para tocar na noite. Eu já não acho legal. Imagina você ir se expor a ponto de ficar fazendo aliança. Ou você agrada a Deus ou você agrada o diabo. Ou você anda com Deus ou você anda com o diabo. Ah, mas eles querem cantar uma música para Deus. Que se rendam a Deus. Gente, não tem como a gente ficar toda hora bebendo de uma água aqui e bebendo de outra água lá. A gente senta numa mesa aqui agora e a gente diz que anda com Deus e daqui a pouco a gente senta em mesa de demônio. Vamos à Bíblia? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 21. Paulo diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Que isso, pastor? Você está falando? Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. Paulo apóstolo, está na conta dele. Não, porque a gente precisa ter uma ferramenta de evangelização, irmão. A ferramenta de evangelização é essa aqui, ó. É a Bíblia, é a exposição do Evangelho. Eu não tenho que andar como eles andam, eu não tenho que fazer o que eles fazem para eu pregar para eles, não, gente. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. Agora, o problema é que muitos de nossos irmãos, no afã de ganharem likes, ganharem mais seguidores, prestígios mundanos, reconhecimento mundanos, eles fazem esse tipo de associação. Aí hoje está aqui com a gente cantando: é teu o meu coração, é teu o meu coração, Jesus. Aí canta: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Mas daqui a pouco tá lá junto com o ímpio fazendo um monte de besteira. Mas o que importa é que não, eu estou usando isso aí como uma ferramenta de evangelização. Irmão, a gente precisa se decidir, ou a gente está do lado de Deus ou a gente está do lado do diabo. Ou a gente faz para Deus, ou a gente faz para agradar a nossa carne, e a gente faz para agradar o secularismo. A gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente há de agradar a um e desagradar ao outro, ou a gente vai ter problema com um, ou a gente vai ter muita intimidade com o outro. E aí Jesus já definiu isso para nós em Mateus capítulo 6. E Paulo vai redundar essa questão dizendo: ou a gente se senta na mesa com Deus, toma o cálice do Senhor, ou a gente se senta na mesa com os demônios. Eu não acho legal o fit gospel. Mesmo que a pessoa diga que está usando como ferramenta de evangelização. Quem vai fazer ferramenta de evangelização vai fazer ferramenta do discipulado. Vai lá na casa do ciclano, abre a Bíblia, ora com ele, lê a Bíblia com ele, prega para ele, caminha com ele. E o maior testemunho que a gente pode dar, irmão, é a nossa vida. É a nossa vida. Não é porque eu vou cantar com ele para agradar a ele. É fazer de forma diferente. Por que você quer cantar para Deus? Você só quer fazer isso para Deus? Deixa eu te mostrar uma outra coisa. O que é uma vida entregue para Deus? A gente não se preocupa mais em mostrar Jesus para o mundo. A gente se preocupa muito em como o mundo vai achar que nós estamos dizendo que somos de Cristo. E aí, respondendo à irmã Helenice, a boneca Faniquita, que trabalha para crianças, quantas crianças hoje, cristãs, de famílias cristãs, elas são levadas a fazerem coisas que os pais, a princípio, acham bonitinho, e depois a culpa é de quem? É da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é da escola. Eles nunca assumem os seus erros. Sempre tem a síndrome do Éden. A culpa é do fulano, a culpa é de ciclano.
Meus queridos irmãos, o nosso Deus é espírito. E importa que quem o adore em espírito e em verdade. Deus não quer apenas palavras soltas na boca. Deus quer um coração quebrantado e contrito. Deus deseja que estejamos inteiros na sua presença. Não é apenas uma canção que nós vamos moldar o coração de Deus a nós. Não. Deus não se dobra porque eu oro muito, porque eu canto bem e porque eu sou um artista famoso. Não. Deus não se dobra porque você é um artista famoso. Agora, Deus caminha com você quando você é reto, quando você é sincero, quando você é íntegro, quando você tem pureza de coração. E a minha resposta para a irmã Helenice e para os demais irmãos, Fit Gospel, o que você puder evitar, evite. Porque é estranho, é muito estranho a gente ter algumas relações que algumas vezes a gente não vai poder dar sustentabilidade àquilo ali. Então, antes de orar, vigiemos. Não é orar e vigiar, e sim vigiar e orar. E tudo aquilo que for produtivo em Deus e para a glória de Deus, que possamos fazê-lo para a glória do nome do Senhor. Faça como a irmã Helenice, a boneca Faniquita, envie o seu vídeo com a sua pergunta e nós aqui abriremos a Bíblia e falaremos uma resposta mediante a Bíblia, falando de Bíblia. Deus abençoe.